Olá, o prefeito Leonardo Vasconcelos, no final da tarde desta segunda-feira, decretou o estado de calamidade financeira em nosso município. Situação que já vinha sendo anunciada, mas agora foi confirmada pela gestão municipal. Publicado no Diário Oficial esse decreto, o decreto número 6.353, é válido por 90 dias e será encaminhado à Câmara Municipal e a outros órgãos de controle externo, como o TCE, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, para acompanhamento da sua situação. Segundo informado pela Prefeitura, o motivo para se decretar essa situação, esse estado de calamidade financeira do município, foi uma dívida herdada da gestão anterior, gestão Vinícius Clausen, que inclui um estoque de precatórios de 700 milhões de reais. Também foram contabilizados um passivo aproximado de 70 milhões relativos ao atraso do pagamento dos salários. Vocês viram aí ao longo do mês de dezembro diversas manifestações contra a gestão Vinícius Clausen, feitas pela categoria, inclusive em frente ao restaurante do ex-prefeito, e também o pagamento do 13º salário desses servidores ativos e inativos. E também, segundo o governo atual, um montante superior a 25 milhões relacionados a repasses que deixaram de ser feitos ao Tereprev no último quadrimestre de 2024. E o detalhe é o seguinte, gente, esses 700 milhões aí de precatórios, nem tudo isso é do governo Vinícius Clausen, mas a metade, pelo menos, segundo informado pela gestão, foi assinado por ele e, apesar de acordado o pagamento desses precatórios, não teria sido cumprido pelo antigo prefeito. E tem algumas medidas que serão válidas durante esse decreto de calamidade financeira, pelo período de 90 dias, segundo a Prefeitura. Nesse prazo, nos próximos 3 meses, algumas medidas serão tomadas para evitar, não é só decretar, Decretar a gente vem falando aí há algum tempo dessa grande dívida, desse rombo enorme deixado aí nos cofres públicos. Se constatou, tem sido feitas auditorias e agora, decretou 90 dias de validade do documento e as medidas anunciadas nesta segunda-feira pelo prefeito Leonardo Vasconcelos são essas aí. Ficam mantidas apenas as despesas essenciais para a continuidade dos serviços públicos, com prioridade no pagamento da folha de servidores e a regularização das obrigações com os fornecedores, fornecedores essenciais, porque senão vão parar os serviços. Todos os contratos administrativos em vigor serão revisados para a renegociação de valores e será realizada uma auditoria em todas as dívidas e contratos a fim de identificar eventuais irregularidades e adotar as medidas, se for o caso, para a responsabilização dos autores, se houver irregularidade aí na contratação dos serviços. Não é de hoje que muitos serviços aí são questionados, serviços prestados aí ao município, contratados pelo município. Realmente isso tudo tem que ser revisto, para saber como que Teresópolis chegou a esse fundo do poço. Esse fundo do poço aí, tem mais coisa para baixo do fundo, é isso que parece ser, e é bom que esses números sejam apresentados de forma realista, porque o que a gente viu na gestão anterior foi aquele discurso inicial de que dinheiro tem, falta gestão, anos falando isso aí, que dinheiro tem e falta gestão, e encerrou o governo sem pagar sequer o salário 13º do servidor e deixou uma dívida enorme. Isso porque não dá para esquecer também, o governo anterior, o governo Vinícius Clausen, foi quem promoveu a venda da água, Eles não gostam que fala assim, mas foi a venda da água, Esse serviço aí de concessão da água e esgoto recebeu milhões e com esse dinheiro da água a gente não sabe o que foi feito, Foi para tapar esses buracos todos e ainda assim não conseguiu encerrar o governo com as contas em dia, deixando uma dívida muito maior do que pegou aí em 2018. Vamos continuar acompanhando essa situação.
No fim de semana, infelizmente, tivemos aí alguns acidentes de trânsito em Teresópolis, um deles com vítima fatal. Esse ocorreu na RJ 130, veja a imagem. Foi gravada pela câmera de uma residência ali no quilômetro 11. Olha o Corsa, esse Corsinha de cor prata. Seguia sentido Friburgo, o motorista perdeu o controle de direção na curva, sai ali para a terra, tenta consertar, mas à frente o carro continua cambaleando, ele invade a pista contrária e atinge dois outros carros que estavam no sentido Teresópolis. Foi em Vargem Grande, no quilômetro 11. Nessa colisão, envolvendo 3 veículos, o da vítima e mais 2, o condutor desse Corsa, desse carro que seguia sentido Nova Friburgo, morador de Albuquerque, Gilson José de Lima, de 63 anos, acabou falecendo. O sepultamento será realizado na manhã desta terça-feira, às 9 horas, no cemitério municipal Carlinda Berlim, o Caingá. No bairro de São Pedro, um motoboy foi derrubado após uma manobra irregular na rua São Pedro, bairro de mesmo nome, né? Olha só. Nessa imagem a gente só vê o final da história. Esse carro, que aparenta ser um Toyota Etios de cor prata, seguia ali sentido Rosário, subindo ali a rua São Pedro, e o motoboy vinha logo atrás, 2 e pouco da madrugada do último domingo, ou como dizem, de sábado para domingo, né? Domingo. E o carro faz uma manobra sem ligar a seta, provavelmente para contornar ali naquela calçada. Olha só, ele vem, aí de repente ele entra. Olha lá, ele entra e o motoboy está vindo atrás, o carro não está dando seta, não está sinalizando, e o motoboy, que é um menino chamado Vinícius, acaba atingindo aí o carro. E pior de tudo, né, que é crime, aliás, né, acidente acontece, esqueci de dar seta, tá de madrugada, achei que não vinha carro, é fugir sem prestar socorro. Você vê na imagem, olha só, bateu, o rapaz, um jovem que estava trabalhando na hora, caiu ali em frente a esse supermercado, na rua São Pedro, e o motorista do carro seguiu viagem, foi embora sentido Rosário, destino ninguém sabe. O rapaz foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, teve apoio de amigos e familiares, levado ao HCT, teve corte em um dos olhos, e o joelho e a perna também machucados aí, feridos. E a moto, né, que é o instrumento de trabalho dele, danificado. Se você viu esse carro por aí, Toyota Etios cor prata, com a lateral arregaçada, na lateral do motorista, ligue para a polícia, né? E se envolveu no acidente, tem que prestar socorro. Fugiu do local é crime, deixar de prestar socorro. O rapaz teve esses ferimentos leves, mas poderia a situação ter sido ainda pior. Então viu aí esse carro por aí, Toyota Etios cor prata, lateral toda amassada aí, lateral do motorista, entre em contato com a polícia e denuncie. O outro acidente, no domingo à tarde, ali em frente ao terminal rodoviário, Rua Valdir Barbosa Moreira, antiga 1º de Maio. Nesse caso, um pedestre atravessou correndo a pista, não percebeu a aproximação de uma motocicleta, que seguia sentido centro. E essa moto aí seguia sentido centro, o rapaz atravessou correndo, aí aquela história, vai dar, não vai dar, acho que vai dar, correu mais um pouco. O ideal teria sido parar, né? Mas ele correu mais um pouco e acabou sendo atingido em cheio. E o condutor da moto ainda caiu nesse canteiro aí, em frente ao terminal rodoviário, os dois com ferimentos graves, levados para o HCT e lá seguem internados. Outro assunto do fim de semana foi uma confusão, discussão, briga, chute, pontapé, envolvendo os concessionários daquele serviço de trenzinho da Feirinha do Alto. Essas imagens ganharam as redes sociais. No fim de semana todo, a confusão foi no sábado. Pela manhã. E já no fim de semana, a prefeitura emitiu uma nota dizendo que os dois aí envolvidos, né, os dois concessionários, né, são duas empresas que prestam esse serviço, seriam penalizadas. Uma deixou de trabalhar no domingo e a outra deixou de trabalhar na segunda-feira. E agora, na segunda-feira à tarde, foi feita uma nova reunião nas secretarias de Governo, Coordenação, Turismo e Segurança Pública, juntamente com os operadores aí desses tradicionais trenzinhos da Feirarte, e ficou decidido que eles estão suspensos, deixarão de trabalhar, deixarão de prestar o serviço pelo período de 15 dias, os 2 próximos fins de semana, sem trenzinho lá na Feirinha do Alto.
Também foi informado que o governo municipal vai criar um grupo de trabalho com o intuito de regulamentar a prestação desse serviço. Infelizmente, essa não foi a primeira nem a segunda confusão envolvendo aí os administradores. Não estou nem levando ao mérito de quem é culpado, quem não é, se foi A, se foi B. Cada um tem sua versão da história, como sempre, né? Mas os dois participaram dessa reunião com a prefeitura e foram suspensos, os dois. E agora o governo municipal discute como vai ficar a situação, né? 2 semanas aí sem serviço e a regulamentação sendo discutida. Calorão no fim de semana, né? Muito quente, finalmente o verão chegou e chegou com vontade, chegou com pressão. Aliás, a cidade ficou bem cheia, né? Agora na segunda-feira é feriado no Rio de Janeiro, então juntou calor, feriado no Rio, muita gente subiu a serra. E com isso, alguns locais, né, de cachoeira, de piscina, ficaram lotadíssimos. Olha só o Parnaso, nosso Parque Nacional da Serra dos Órgãos, foi um verdadeiro tumulto aí no domingo pela manhã. Rapidamente, antes das 10 horas, o limite havia sido ocupado. Quem não conseguiu entrar na sede do parque, sede de Teresópolis, ficou aí na piscina Sloper, nessa cachoeira aí que fica do lado de fora do Parnaso. Segundo informado e apurado com funcionários do parque, só no domingo, você vê aí na imagem que até a PM teve que chegar junto para ajudar a organizar a entrada, porque chegou algum momento, não tem como entrar, tá mega lotado, não cabe mais uma criança na piscina, dirá um adulto. A PM teve que ali ajudar a fazer esse controle ali na Avenida Rotariana no Subiaco. Carro, então, cedinho fechou ali, a PRF até soube que multou alguns veículos que foram abandonados aí, de qualquer jeito, as margens aí da Avenida Rotariana, né? O pessoal foi entrando, procurando cachoeira e deixando aí os carros parados de qualquer maneira. Então, só no domingo, segundo funcionários do parque, 3.767 pessoas acessaram a sede de Teresópolis do Parnaso. O que são 3.760 pessoas? É muita gente, né? Inclusive, até falando da questão da conservação ambiental, né? O parque a gente esquece, é muito legal o lazer da piscina, do banho de rio, mas isso é um parque, isso é uma unidade de conservação ambiental. Então tem que haver um controle, tem que ter um número de pessoas ali para não haver impacto. Impacto tem sempre, né? Mas um impacto menor a questão aí da fauna e da flora do Parnaso. Todo mundo quer se refrescar, mas é preciso fazer esse controle. Lembrando que hoje o parque está sem cobrança de ingresso, né? Por conta do governo federal anterior, o governo deixou acabar aí a concessão da empresa sem fazer a escolha da próxima, e o outro governo já entrou 2 anos, não escolheu ainda, porque o modelo apresentado pelo governo anterior, governo federal, previa um parque totalmente fora do que se compreende em conservação ambiental. Só para você ter uma ideia, queriam colocar um bondinho no parque, que não tem nada a ver com conservação ambiental. Resultado, o parque está sem concessão, está sem empresa administrando, somente os poucos funcionários aí trabalhando, se desdobrando, aliás, muita gente com contrato temporário para o parque funcionar. E chegando no domingo, acontece um caos desse, foi um verdadeiro caos, né? A verdade é muito legal falar que é importante, mas foi uma tremenda confusão no Parnaso, na sede de Teresópolis, no fim de semana. Outra notícia do nosso fim de semana foi um assassinato, um homicídio registrado no local hoje conhecido como Vila da Esperança, outrora Vila da Miséria, fica entre o Vale da Revolta e Meudon. Um rapaz de 27 anos, Luiz Otávio Teodoro, conhecido como Tavinho, foi morto a tiros quando chegava em casa ali na Vila da Esperança. 2 homens e uma moto. Falo sempre aqui, né? 2 homens e uma moto. Aquela situação de Rio de Janeiro, a gente vem presenciando acontecer aqui. Adivinha, moto sem placa. Aí você que vai para a rede social falar contra a polícia, contra a guarda, quando eles apreendem moto sem placa, é isso aí que você ajuda a acontecer. Então, 2 homens e uma moto sem placa, carona disparou várias vezes contra o Tavinho, que morreu aí antes mesmo da chegada do socorro médico, do Corpo de Bombeiros. A linha principal de investigação da Polícia Civil, que é quem apura esse caso, é que se trata de um acerto de contas aí envolvendo o tráfico de drogas. Esse mesmo rapaz, no ano passado, foi vítima de tentativa de homicídio, mesma situação, 2 homens de uma moto atiraram contra ele, foi atingido só no braço e na perna, não faleceu, e agora quando voltou para Vila Esperança, né, antiga Vila da Miséria, acabou perdendo a vida. Infelizmente, seguindo essa linha, né, se tratando realmente de um caso de tráfico de drogas,
quem se envolve nesse tipo de delito, né, se foi esse o caso desse rapaz, só tem esse destino, não tem outro caminho. Ou é cemitério ou cadeia. Moradores da Fonte Santa reclamam mais uma vez da demora na coleta de lixo e do sistema aplicado, né? Olha aquela caçamba, é uma grande caçamba que fica ali na BR-116, pertinho do viaduto da Prata, né? Onde a Fonte Santa encontra com a Prata ali. Botaram uma caçamba maior, essa empresa que há anos, já que a prefeitura vai rever o contrato, tá na hora de dar uma olhada no contrato dessa nova aí. Há anos a mesma empresa. Segundo moradores, nos últimos dias não passou a coleta, ou quando passa não atende de maneira suficiente. Vou repetir o que eu já falei algumas vezes aqui. Na questão, não só na questão outros serviços, mas falando da coleta de lixo, tem que se buscar equidade e não igualdade. Não adianta achar que uma coleta que passa 2 dias em um bairro onde há 300 moradores é suficiente para uma localidade, uma comunidade onde há 3.000 residentes. Logicamente, vai se produzir muito mais lixo. Então, locais como esse aí, como a Fonte Santa, Quinta Lebrão, bairro de São Pedro, locais extremamente populosos, tem que haver uma coleta diária. Não adianta jogar a caçamba lá, levar 3 dias, 4 dias para recolher. Aí acontece isso aí, lixo espalhado, rato, mosquitos, estamos aí tendo uma escalada da dengue novamente, consequência do serviço que continua sendo porcamente prestado em nosso município. No sábado, recebemos em Teresópolis, na prefeitura, o governador Cláudio Castro. Ele esteve no município anunciando a liberação de 23 milhões de reais para a prefeitura, sendo 5 milhões para a causa ambiental, para remediar a situação do aterro sanitário, quer dizer, antigo aterro sanitário, hoje é lixão de novo, e mais 18 milhões para a saúde. É uma alegria a gente poder estar aqui na cidade para esse anúncio tão importante, que é a questão que hoje é um lixão, né? Mas transformar novamente esse lixão em aterro sanitário. A gente sabe o quanto a questão dos resíduos sólidos é importante para uma cidade que passou uma grande tragédia como essa. A gente tem que trabalhar um processo de resiliência de cidade. E um dos pilares da questão da resiliência, prefeito, é resolver o problema de resíduos sólidos. A gente sabe que hoje esse é um problema que assola a população daqui. A gente sabe que vocês tiveram um problema de lixo muito pesado nesse final de ano aí. E para vocês verem como é bacana, querido Nilton Salomão, amigo de longa data, para a gente ver como é que é importante quando o gestor vai ao governo, o gestor municipal, e ele sabe pontualmente aquilo que a cidade mais precisa. E aí a gente tem como ir ajudando cada dia mais e tirando do papel. Além dessa questão do aterro sanitário, o prefeito comentou também de 10 ruas, que são ruas muito importantes para a questão logística e de comércio da cidade, onde também já autorizamos toda a questão de asfaltamento dessas 10 ruas. Comentou uma outra estrada, que até setembro vai ser uma das principais estradas do turismo da cidade, que vai ligar às vinícolas. Também hoje tratamos com o prefeito do asfaltamento 100% dessa estrada. E acho que o principal, comuniquei ao prefeito hoje, que na próxima semana, no máximo em 10 dias, o governo do estado vai depositar na conta da prefeitura 18 milhões de reais para a saúde. Numa primeira ajuda, a gente sabe que o município está passando por grandes dificuldades. Bom, abri o boletim informativo falando desse decreto de calamidade financeira que saiu agora no final da tarde, assinado pelo prefeito Leonardo Vasconcelos. No sábado, ele conversou com a nossa equipe de reportagem falando da visita do governador, do que foi atendido, no que ele pediu e foi atendido pelo governador Cláudio Castro, e também que está batendo de porta em porta pedindo ajuda, não só lá na capital do estado. Nós teremos a verba FECAM, teremos o Limpa Rio Margens, que é a construção de 2 praças, uma em Araras e outra aquela praça da entrada da Ilha do Caxangá. Teremos a recapeamento e a reforma
de 10 ruas importantes para a cidade que já estarão sendo feitas, mas mais do que isso eu contei para o governador os problemas que nós temos passado na saúde, e aí eu vou enviar uma mensagem urgente à Câmara para que aprove até terça-feira, que terça-feira é a data limite do Estado, para que assim, uma vez a Câmara aprovando a cooperação entre Estado e Prefeitura, a gente possa receber mais 18 milhões de reais nas contas da saúde para dar a devida oxigenação que a saúde precisa, mas mais do que tudo, para que a gente dê melhor condição de bem-estar, de saúde e de sobrevivência para o Teresopolitano. Agora, logicamente, o governo começou dia 1º, o Estado está ajudando diretamente ao seu governo desde dia 1º, mas eu lembro que pouco depois da eleição você já esteve lá no Estado para conversar com o Cláudio Castro. Sim, o papel do prefeito é ser despachante da população, então a gente está no governo do Estado, está no governo federal, indo a deputados e senadores, esse é o meu papel, de fazer articulação, de trazer para Teresópolis aquilo que a população, mais do que deseja, ela necessita. Bom, realmente é um momento de pedir ajuda, porque 700 milhões em dívida vai ser complicado de administrar. Inclusive, nesse momento aí de trabalhar pela reconstrução da cidade, até quem na eleição anterior concorreu com a atual gestão diz que está aí para ajudar, como é o caso de Alex Castelar, que participou, da campanha, concorreu ao cargo de prefeito, e assessor do governador Cláudio Castro. Mais uma vez, o governador Cláudio Castro demonstra que tem espírito público. Você falou 18 dias apenas de um novo ano, novo governo, e o governador já esteve aqui anunciando investimentos para a cidade. Isso demonstra que nós temos espírito público, espírito republicano. A eleição acabou, acho que agora é a hora da gente fazer por Teresópolis, trabalhar por essa cidade, e eu tenho certeza, o governador deixou claro aqui, que ele não vai faltar da parte do governo do estado empenho para que a cidade possa avançar. Bom, você falou já da questão eleitoral, você também, um filho da terra, participou do pleito, mas voltou, virou o ano, já engatou o trabalho aqui, apresentando as demandas do município. É isso, eu acho que assim, a gente quando está em eleição é normal que a gente discorde, que a gente tenha projeto diferente, que a gente pense diferente, mas eu acho que depois que a urna determina, a democracia é imperiosa e a gente tem que trabalhar pela cidade. Eu acho que essa ideia de as pessoas ficarem brigando em torno da política não leva a cidade a avançar. Então nós temos que trabalhar pela cidade. Teresópolis é muito maior do que qualquer um de nós, então nós temos que trabalhar por essa grande cidade. Esse é mais um boletim informativo direto da redação do Diário e Diário TV. Qualquer novidade antes de um próximo, você vê rapidamente na barrinha de notícias aqui da casa, nas redes sociais, Facebook e Instagram, e detalhadamente no site que é o netdiario.com.br. Quem está no YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal e fique sempre bem informado. Até breve!